Turma, seguinte, conceito básico de hoje, vamos falar de aceleração média. Aceleração média. Bom, esse assunto aqui ele é bastante direto, na verdade, tá? Primeiro que o conceito, a ideia, né, as operações algébricas, elas são bem parecidas com o conceito que nós já discutimos de velocidade média, tá? Só que você tem que entender, basicamente, que a aceleração média está associada à variação da posição, da posição como consequência, né? Variação da velocidade. Aí. Pronto, variação da velocidade. Quer dizer, o conceito de aceleração média, e aqui eu vou colocar de maneira unidimensional para a gente discutir. Vou pegar aqui uma situação, uma trajetória retilínea, tá? E aqui, ó. Vou pegar um corpo em duas situações. Na situação 1, tá? Então vou colocar aqui, ó, no instante 1, sei lá, instante 1 igual a 3 segundos. Esse corpo possui velocidade 1, sei lá, 13 metros por segundo. Tá bem? E numa situação 2, esse corpo está aqui, ó, no instante 2, com velocidade, sei lá, primeiro instante 2, sei lá, vou colocar aqui 7 segundos, e uma velocidade 2 de 33 metros por segundo. Perceba que temos aqui uma mudança de velocidade, no caso em módulo, vou considerar que a direção e o sentido foi o mesmo, mas o módulo das velocidades foram alterados, né? E tudo isso aqui acontece no intervalo de tempo. O conceito, a ideia, né, associado à aceleração média, é a variação da velocidade em função do intervalo de tempo. Então tá aqui, ó. Essa é a aceleração média. Vamos lembrar também que variação está associado às condições finais e iniciais apenas. Então eu vou falar assim, ó, velocidade final menos velocidade inicial sobre instante final menos instante inicial. Esse é o conceito. Essa é a ideia, tá? Vou pegar esse caso aqui para a gente entender como é que fica o valor, o módulo da aceleração média, qual é a unidade de medida. Então isso aqui fica assim, ó, aceleração média será velocidade final, 33, menos velocidade inicial, 13, o instante final, 7, instante inicial, 3. Então aqui nós temos, ó, 33 menos 13, 20. Então quer dizer que tivemos uma variação de velocidade de 20 metros por segundo, no intervalo de tempo de 4 segundos. Então temos 20 metros por segundo para cada 4 segundos, que é equivalente a 20 dividido por 4 dá 5 metros por segundo para cada 1 segundo. Tá vendo aqui? Metro por segundo por segundo. Essa é a unidade de medida que nós vamos adotar pautado no SI, né? Levando em consideração o sistema internacional. Quer dizer que eu tenho metro por segundo por segundo. Vamos lá, como que faz a divisão de fração? Você mantém a primeira fração, metro por segundo, e multiplica pelo inverso da segunda. A segunda fração é segundo sobre 1. Então fica 1 sobre segundo. Então nós temos aqui, ó, que nos dá o quê? Metro vezes 1, metro, segundo vezes segundo, segundo ao quadrado. Quer dizer que no sistema internacional, eu vou falar que a unidade de medida de aceleração é o metro por segundo ao quadrado. Então, se você pegar a ideia aqui, o conceito, eu posso falar que o módulo dessa aceleração média, nesse caso aqui, ó,
foi de 5 metros por segundo ao quadrado. Tá aí, pessoal. Beleza? A nossa próxima discussão vai ser uma discussão na qual a aceleração média coincidir com a aceleração instantânea. Tá? Isso aqui vai dar origem ao tipo de movimento que a gente vai chamar de movimento uniformemente variado. Mas isso é tema para a próxima aula. Vamos retomar aqui, ó, e aproveitar essa discussão e falar um pouquinho sobre classificação de movimento. Ó, classificação de movimentos. Uma espécie de tabela, tá? Ó, você pode ter um movimento chamado progressivo. O que é um movimento progressivo? O movimento progressivo é um movimento no qual, para o instante que você considera ali, o módulo da velocidade, na verdade, a gente pode associar isso ao sentido, obviamente, será positivo. Quer dizer que, em todas as vezes que a velocidade for positiva, você vai falar que o movimento é progressivo. Tá bem? Sendo assim, você tem duas possibilidades. Tá? Por quê? Quando você analisar o sinal da velocidade sendo positivo, você tem duas possibilidades para o sinal da aceleração. Quer dizer que a aceleração pode ser também positiva ou a aceleração pode ser negativa. Tá vendo? O sinal da aceleração sozinho não te diz quase nada sobre o movimento. Mas quando você cruzar o sinal da velocidade com o sinal da aceleração, você tem uma informação mais completa. Por exemplo, ó, se o movimento é progressivo, significa que a velocidade é positiva. E vamos supor um caso no qual a aceleração também seja positiva. Você percebe que o sinal, né, da velocidade é igual ao sinal da aceleração. Quando isso acontece, você vai falar que o movimento é acelerado. Acelerado. Tá bem? Agora veja, se o sinal da aceleração for diferente do sinal da velocidade, esse movimento será chamado de retardado. Retardado. Deixa eu te mostrar algo. Ó, ele não é acelerado porque o sinal da aceleração é positivo. Ele é acelerado porque o sinal da aceleração coincide com o sinal da velocidade. Quando o sinal da aceleração for oposto ao sinal da velocidade, o movimento será retardado. Quer ver? Quando um corpo volta na trajetória, a gente fala que o movimento é retrógrado. 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 Significa ser retrógrado. A velocidade será negativa. Negativa é menor que zero. Tá aí, pessoal. Ok? O movimento ser retrógrado também te dá duas opções para o sinal da aceleração. Então, vou pegar o primeiro. Ó. Se a aceleração for positiva, aí eu tenho que cruzar os dois valores. Ó. Aceleração positiva e velocidade negativa, os sinais são diferentes. Significa que o movimento aqui também será retardado. Olha o outro. Aceleração negativa e velocidade também negativa, os sinais são iguais. Se os sinais são iguais, você vai falar que o movimento é acelerado. Quer dizer o seguinte, ser acelerado implica na igualdade entre os sinais da velocidade e da aceleração. Ser retardado significa que tem sinais opostos. E com isso a gente faz aí uma introdução à aceleração média e a classificação dos movimentos, agora que nós temos essas duas novas ideias. Tchau, gente. Abraço. Até a próxima.